Vamos comentar agora os distúrbios da válvula mitral. Começando pela estenose, que é uma condição que há prejuízo na abertura da válvula e o espaço pode se reduzir de 5 a 6 cm² para menos de 1 cm, casos que vão apresentar clínica bem relevante. A causa mais comum é a doença reumática, que afeta diretamente a válvula. Além disso, lesões congênitas e depósitos de cálcio também afetam diretamente a válvula, porém são menos frequentes. Pode acontecer também casos indiretos, como tumores atriais, que provocam obstrução intermitente da válvula. Todas essas situações geram redução da passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e isso acarreta em menor volume no ventrículo esquerdo. A consequência disso é que um menor volume vai ser ejetado para os órgãos e tecidos do organismo a partir do ventrículo esquerdo. E, além disso, esse volume que não passa para o ventrículo esquerdo se acumula no átrio e acomete a circulação pulmonar. Ocorre um aumento da pressão venosa pulmonar e vai aumentando de forma retrógrada na circulação direita, então acomete o pulmão, a artéria pulmonar e chega a acometer também o átrio direito e o ventrículo direito e frequentemente se observa a redução da função sistólica do ventrículo direito. Então, no registro da curva pressão-volume, observa-se redução do volume do ventrículo esquerdo, destacado em amarelo, pelo prejuízo no enchimento e, consequente, isso se reflete em um menor volume de sangue que vai ser ejetado pela aorta. Outro fator que se altera é a pressão atrial ao longo do ciclo, destacado nos retângulos vermelhos. Comparando com a condição normal, o indivíduo com estenose mitral vai apresentar o sangue se acumulando no átrio e um aumento mais proeminente da pressão atrial em dois momentos. Durante a sístole atrial, representada pela primeira deflexão, porque o átrio ele contrai com maior força para vencer a dificuldade da válvula com estenose, e também durante o enchimento atrial, no qual a válvula mitral ainda está fechada. Isso provavelmente acontece pois já há um acúmulo de sangue nessa cavidade ou também porque cronicamente a estrutura do átrio pode se tornar menos complacente para receber o sangue. Conforme o agravamento do quadro, o acometimento da circulação pulmonar vai originar sintomas como dispneia, ortopneia, que é a dificuldade de respirar ao deitar, e hemoptise, que é a presença de escarro com sangue. O baixo volume sistólico ejetado leva à redução da perfusão dos tecidos, que se relaciona com a fadiga. Alguns indivíduos podem apresentar sintomas neurológicos, como dormência ou fraqueza nas pernas, perda súbita de visão, dificuldade de coordenação. Isso porque a estase atrial pode gerar eventos embólicos que afetam a circulação cerebral. Ocasionalmente, o paciente também pode se queixar de palpitações e batimentos rápidos. Isso porque o aumento do volume atrial esquerdo gera também maior risco a eventos de arritmia e a fibrilação pode ser comum. O padrão encontrado na estenose mitral é um sopro do tipo de ruflo diastólico tardio, ou seja, acontece durante a diástole, mas mais para o final dessa fase, de timbre baixo, e pode-se perceber também, ao escuta pulmonar, a presença de estertores crepitantes, que acontecem devido ao edema pulmonar e ao aumento da presença de líquido dentro dos alvéolos. Por fim, vamos falar da insuficiência mitral, condição em que há prejuízo no fechamento da válvula. Esse quadro pode se desenvolver de forma aguda ou crônica, podendo acometer diretamente a válvula por doenças inflamatórias, degenerativas ou por condições patológicas que afetam outras estruturas que influenciam indiretamente o funcionamento da válvula, como acontece em casos de ruptura das cordas tendíneas ou dos músculos papilares e também casos de doença coronariana que afete o suprimento vascular dos músculos papilares. A apresentação dos sintomas depende de quão rápido o quadro se desenvolve.
Se desenvolver de forma aguda, não possibilita tempo hábil para a ativação dos mecanismos compensatórios e acomete rapidamente a circulação pulmonar. Normalmente, ele se desenvolve gradualmente ao longo do tempo, e o prejuízo no fechamento da válvula gera refluxo de sangue para o átrio, que no ciclo seguinte gera maior aumento do volume do ventrículo. O enchimento normal do ventrículo é acrescido desse volume regurgitado no batimento anterior, ou seja, há aumento do átrio e do ventrículo, e a longo prazo esse aumento da pré-carga, do enchimento do ventrículo, gera hipertrofia do ventrículo esquerdo, que corresponde ao mecanismo compensatório a essa condição. Esse aumento do ventrículo esquerdo pode ser observado nos registros de curva volume-pressão. Nesse ponto, não há grande alteração da pressão do ventrículo esquerdo, pois a estrutura muscular ainda é considerada complacente e o excesso de sangue é acomodado sem problemas durante a diástole. Nos casos crônicos, a hipertrofia permite que boa parte desse excesso de volume seja injetado para a aorta. O refluxo ao átrio é percebido na curva de pressão arterial, especialmente durante a fase de ejeção ventricular, que parte do volume que deveria seguir para a aorta regurgita pela válvula mitral. Isso é especialmente exacerbado em casos agudos ou em casos crônicos cujo ventrículo esquerdo entrou em falência. Assim, a gente tem um acometimento da circulação pulmonar. Os pacientes costumam relatar os seguintes sintomas: dispneia e ortopneia, fadiga fácil pela redução de perfusão dos tecidos. Alguns indivíduos relatam palpitações, já que o átrio esquerdo cheio aumenta o risco para fibrilação e eventos tromboembólicos. E, além disso, o baixo débito pode levar à condição de choque, que pode evoluir para óbito. Na insuficiência mitral, o padrão é encontrar sopro do tipo regurgitação pansistólica, ou seja, acontece em toda a sístole e enquanto ele acontece na mesma intensidade. Ele é auscultado de forma mais intensa no ápice do coração e frequentemente pode obscurecer B1 e B2. Quando é grave, pode aparecer uma terceira bolha, provavelmente pelo aumento do volume ao enchimento ventricular e as alterações crônicas da musculatura ventricular. Por isso também, um impulso apical pode estar deslocado. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.